no início até, ok, vai. Depois quando descobrem, porque depois descobrem, não é? E já aconteceu, os ciganos isto e aquilo, não sei o quê, desculpe, mas em que é que se baseia para dizer isso? E a pessoa responde, ok, olha, apresento-me, sou Vanessa, sou cigana, prazer. E é interessante ver a reação. Não, sabe muito bem. Olá, aqui estamos para mais um episódio do podcast Igualmente. Devo dizer que a propósito do chavão de hoje, ainda outro dia entrei num TVDE e foi-me dita mais ou menos a frase que dá o mote para a conversa que vamos ter. Qualquer coisa como, estes migrantes vêm para cá e ficam com tudo. Ora, será verdade? Os migrantes têm estado no centro do debate político por toda a Europa. Em 2013 tínhamos 56 mil imigrantes em Portugal, em 2023 são 500 mil. Há dados suficientes que garantem que a maior parte dos imigrantes consegue emprego, sobretudo nas áreas que pedem menos qualificações, sendo que a maioria tem um ensino básico ou secundário que já são qualificações a mais para o trabalho que estão a desempenhar. E só 15% dos trabalhadores estrangeiros têm altas qualificações. Ora, se por um lado os números comprovam que os imigrantes são essenciais à economia do país e à sustentabilidade da segurança social, por outro, dissemina-se o preconceito de que são mais ajudados pelo Estado do que os portugueses e instala-se o rumor de que provocam a famosa sensação de insegurança. E para quem nos está a ouvir, eu pus aqui umas aspas imaginárias, porque uma sensação é um bocado isso, não é? São umas aspas nessa insegurança que é pregoada por algumas pessoas com uma certa agenda política. Para ajudar a desmistificar esta questão, vamos conversar hoje com a Vanessa Ezequiel Lopes, a jornalista, a ativista pelos direitos humanos das mulheres e da comunidade cigana em Portugal e presidente da Associação Rizoma. Bem-vinda, Vanessa. E o Ali Nazeri, refugiado do Afeganistão, colaborador de IKEA Food na IKEA Alfragide e que recentemente publicou o livro 100 milhões de nós. E por isso, bem-vindo, Ali. Muito Se calhar vou começar obrigado. por aí, porque o teu livro vai conta, aliás, a história da tua vida. É, sim. Portanto, o que tu vais fazer aqui é um pouco um spoiler, porque também tu nos vais contar aqui um pouco a história da tua vida. Tem que ser, yeah. Ora, o que é que tu deixaste para trás quando vieste para Portugal? Basicamente, eu deixei tudo atrás. E a família e tudo. Veio sozinho de lá até aqui. Os meus pais que estão lá ainda. É que dá uma miséria que o governo agora que está complicado. Claro. Já foi em 2023 visitar os meus pais. Fui quase preso no aeroporto. Agarrou, eu saí de lá em 2014 e viemos com um grupo de lá até Portugal. A pé, apanhamos a pé, o carro, comboio, tudo. E chegamos aí em Portugal. E tivemos um ano e tal num centro de refugiados. Sim. Que chama-se CPR, e depois daí fomos alugar uma casa e que foi a Santa Casa à altura ajudava muito, que fui estudar e aprender português e eles alugam um quarto para a gente e depois desta altura estava à procura de trabalho e estudei a língua portuguesa e quando é que fui deste curso aprender e ainda estava a estudar e aprender português, depois encontrei uma vaga sobre o projeto de refugiados IKEA e depois a partir daí candidatei-me, a verdade que candidatei e eles me chamou para entrevista. Espetacular. Eu fui para a entrevista, depois voltei dar a entrevista, voltei para casa e fiquei quase um mês e tal, depois chamou outra vez. E foi outra entrevista que fiquei. Muito bem. Até agora, até hoje. Há uma coisa que tu disseste, nesse resumo que tu fizeste, muito resumido. Sim. Porque há de ter sido muito mais até difícil. E essa questão de tu teres ido visitar os teus pais e tu tens um bocado a sensação de que nem essa liberdade tu tens, não é? Ou seja, tu estás mais longe de casa ainda do que parece, porque nem sequer podes ir lá regularmente para visitar a tua família. Este livro que vai contar sobre isso, que eu saí de lá em 2014 e voltei em 2023 visitar os meus pais, que foi uma grande riscos da minha vida, que no aeroporto apanhou até eles me perguntar a língua portuguesa, que eles não sabem.
Eles não sabem só perguntar em entrevista como é que se diz pão em português e várias perguntas. Fiquei 1 hora, 2 horas e tal no aeroporto e depois eles deixou e foi analisar os meus passaportes, todos, que é passaporte portuguesa. E depois disse que o passaporte não é falso, é verdade, deixou-me. Meu Deus, mas foi tenso isso, não é? É. Dá-te uma sensação assim de que a tua casa está mais longe do que tu gostarias, não é? Sim. Vanessa, tu não estás aqui propriamente na mesma qualidade que o Ali, porque a comunidade cigana não é uma comunidade migrante e até já nem se pode dizer que seja propriamente nómada e está em Portugal há 500 anos, mas são alvo do mesmo tipo de preconceito que se dirige aos migrantes e até refugiados em particular. Sentes isso no teu dia-a-dia ou sentes que as pessoas não... não, a Vanessa é diferente. Que é uma grande falácia como também, se isso fosse não é? um Como se elogio, isso não fosse é? um elogio. O que é isso, na verdade, de ser diferente? Sim, disseste bem, a verdade é que estamos mesmo há mais de 500 anos em Portugal e ainda somos considerados estrangeiros na nossa própria terra, o que é triste, não é? Aliás, e não... Em várias conversas com várias pessoas tenho chegado mesmo à conclusão que as pessoas são ignorantes nesse assunto, que acham que a comunidade cigana, ou Roma, eu até gosto mais de chamar Roma, Sim. mas as pessoas ainda não estão habituadas a este novo termo, que foi o termo que foi para substituir, exatamente, pelas Nações Unidas, foi para substituir a palavra cigano, porque tem uma conotação negativa. Desafio toda a gente a ir ao dicionário e ver o que é que significa, não é? Nem é preciso, porque é comumente usada sim. como pejorativa, a verdade é essa. Sim, exatamente. Então foi alterado por essa razão e pronto, a nível internacional chamamos Roma, que tem a ver com a nossa língua, que significa homem. Mas é isso, sim, no dia-a-dia, digamos que as pessoas têm muito essa expressão de mas tu já não és bem cigana. Porquê? Para já porque eu passo entre os pingos da chuva, não é? Tenho esta cor, apesar dos meus pais serem muito mais escuros do que eu saí assim sem pigmento e passo entre os pingos na chuva, consigo ter este tipo de comunicação, não é? É jornalista, portanto quando chega a casa, um caminho... exatamente, quando chega a casa, claro que este botão desliga completamente, portanto, aliás, eu casei há 1 ano, o meu marido é que está a descobrir agora a verdadeira Vanessa, porque de vez em quando saem umas coisas, não é? E depois ele até pergunta, desculpa, o que é que tu disseste? E eu, isso não é português. Ele, não, isso não é português. E pronto, é ali uma tradução. Ok. Pessoalmente, quando estou chateada, então é automático, mas acho que somos todos, não é? Epá, eu acho que sim. Exato. E depois essa questão sim de estudaste, mas tu estudaste? Ou então melhor, tu trabalhas? Desculpa, podes repetir a pergunta, como assim eu trabalho? O que é que isso significa? Porque estão habituados a que tem aquele estereótipo, não é, associado à comunidade cigana, de que os ciganos não trabalham, os ciganos vivem à custa do Estado, os ciganos não sabem falar, não sabem estar, não é? Não vão à escola, portanto existe todo um estereótipo associado à comunidade cigana e depois tem este tipo de reações. E é engraçado porque eu digo sempre, ter sempre cuidado com o que nós dizemos, porque nós nunca sabemos quem está à nossa frente. Nós não sabemos quem está à nossa frente. E já houve situações em que as pessoas começam a falar os ciganos isto, os ciganos aquilo. E tu estás tipo... E eu a ouvir. Não, eu ouço tudo. Até na faculdade isto aconteceu. Claro, imagino que sim. Pronto, com professores. Portanto, até na faculdade. É que é quase o preconceito contra a comunidade cigana, é quase o preconceito mais socialmente aceite. Ou seja, pessoas que dizem tipo, não, eu não sou racista. Mas com os ciganos, Não, e imagina, tiveste de ter levado esse discurso a tua vida toda. A comunidade cigana é que mais sofre discriminação em Portugal. Aliás, o último, houve um relatório do INE, as últimas estatísticas do INE diziam exatamente isso, que mais de metade de pessoas ciganas, mais metade da comunidade cigana sofreu discriminação em Portugal, portanto é bastante grave e pronto, e tem outros estudos que também dizem isso, que não, se calhar não é para esta conversa, mas é muito grave ver isso. O europeu também dizia isso mesmo, o inquérito europeu dizia que mais de 62% da população portuguesa,
manifesta alguma forma de racismo. Isso é um número muito impressionante. Sim, e estamos a falar de afirmações, desde achar que uma raça é superior à outra, ou alguém é mais inteligente, um grupo é mais inteligente do que o outro, e ser branco é que é, não é? Mas o mais chocante que eu vi foi que 32% concordou com todas estas afirmações. Eu acho que isto é que é o mais grave de tudo. Portanto, quando dizemos assim, Portugal não é racista, não há racismo em Portugal. E eu ouço muito este discurso porque, pronto, eu também dou formações sobre diversidade e inclusão, faço palestras também. E depois tem sempre aquelas pessoas que são as pessoas do contra, não é? As pessoas do contra, ou que estão mais... Passam a formação toda sem dizer nada, assim, todos muito calados a ouvir. De braços cruzados, muito zangados. Depois quando chega, então, o que é que acharam sobre... Pronto, Exato, soltam. Sim, soltam e pronto. E quando dizem isto e a confrontar exatamente os números, portanto, nem sequer nas estatísticas Confiam. estas pessoas acreditam e confiam. Isso, infelizmente, hoje em dia não vale a pena mostrar nem números nem provas, porque Não vale as pessoas arranjam sempre uma maneira de fintar essas coisas para levarem a sua avante. Sim, porque eu acho que quando as pessoas privilegiadas, quando somos pessoas privilegiadas, tendemos a não conseguir reconhecer o nosso próprio privilégio. Claro. Porque é mais difícil colocarmos nos sapatos do outro, não é? E quem não experiencia, esta é a realidade, não é? Não, se não experiencia, não sabe o que é estar lá, o que é sentir na pele. Ali, de que forma é que tu sentiste o preconceito em relação a ti, como refugiado migrante? Na altura que, como refugiado ou migrante, que cheguei aqui, eu não falava português, mas por causa da altura entrei de início, que foi que eu, Afeganistão, eu sempre fui mau, e toda a gente estava que disse que bomba, eu fui no preso 2 meses, fiquei, eu do CEF, não é preso, mas fica no CEF 2 meses, sem documentos, depois, a partir daí, saí de lá, e fiquei no CEF tratar os documentos e depois o resto fiquei, até agora não tenho problema nenhum. Nunca sentiste assim no teu dia-a-dia? Às vezes todo mundo tem Claro. boa gente, mal gente, não é? Claro. Mas se for a boa gente, ninguém vai tu chateia. Nunca sentiste assim este tipo ou seja, tens noção de que este discurso existe, não é? De que se dizem estas coisas. Sim, existe o mundo inteiro. Nunca sentiste muito na tua pele, no teu dia-a-dia, no contacto com os teus, sei lá, na rua, nos serviços, nas... Assim sim, com alguns malucos, mas eu não senti sim. Como é que foi a tua chegada em termos... ou seja, tu imagina que venhas para um país que idealizas de alguma forma, que achas... Que imagem é que tinhas de Portugal? Um país pacífico, acolhedor? Tinhas essa imagem? Quando que foi, cheguei. De início foi por causa, claro que o Mas Portugal... levaste com essa experiência no CEF, pronto, perdeste logo essa idealização. E fiquei, eu nunca sabia que Portugal, eu cheguei e sempre vemos a Europa, não é? Pois, exato. Fugimos da guerra e não vamos para para pensar um em país... Portugal em particular. E claro. depois... encontra amigos que viemos para Portugal e chegamos aí a pé e na Tavira, da Tavira depois entramos no comboio, então até Setúbal, depois a polícia vai apanhar, ficamos no preso 2 meses, depois a partir daí 2 meses, que acho que não foi problema deles, não sabemos português, nós não sabemos, e mais este problema que do tradutor que não estava a nossa língua, é uma iraniana e nós somos afegão, Claro. então ele não conseguiu passar a mensagem, explicar. Claro. É isso, por isso que ficamos assim. Claro, isso é bom. Espero que já se comece a ter uma preocupação em ter mais tradutores até foi no para CEF, facilitar esse até contato. foi no CEF agora que já não sei 100% português, mas eu 50% consigo sim. Muito, claro. E falas foi no CEF que no CEF falei que este é o outro país, nós somos outro, mas ninguém ouve. Mas sentiste depois que ok, consigo ser ajudado facilmente, sentiste que havia apoio, sentiste um bocado abandonado? Sim, depois da partir dessa aí do SIC sempre foi ajudado. Até agora que estou a autonomia, estou a trabalho, tenho casa, tudo. E ainda vou começar a estudar, que é um curso de programação em breve. Ok, sim. boa.
Oh, Vanessa, esta questão dos apoios, quando se fala da comunidade cigana, também é um ganda clássico, não é? Sim, não vale a pena dizer números, fez não? Pronto, lá está, não é? Eu quando contava esta história de quando entrei no TVDE, disseram isto, depois veio a seguir, veio a dizer, porque eles depois ficam com os subsídios, porque eles depois não têm que trabalhar, porque depois... Isso depende das pessoas, que é da capacidade das pessoas, que há pessoas que é preguiçoso no trabalho, não é? Mas isso é em como em todas tudo, as não é? condições, em todas as... Pois, Sim. Todas as culturas. todas as culturas. Claro. É Ser verdade. humano, não é? O ser humano, exato, É. claro. Há pessoas que gostam de trabalhar, não gostam de parada. Sim, Mas há sim. pessoas que não gostam de trabalhar, sempre parar e querem receber. Sim, isso existe como em todo lado. Mas particularmente lá está esta ideia feita um grande lugar comum de não, porque eles não trabalham, os ciganos eles vivem, são subsídio dependentes e vivem à custa e não sei o quê, e eles dão-lhes tudo e a mim não me dão nada. É completamente Grande clássico. mentira. Aliás, tem a ver Deita isto exatamente abaixo. com a pequena amostra que as pessoas têm. Portanto, quando eu converso com as pessoas no geral sobre a comunidade cigana, não, eu não gosto dos ciganos, mas porquê? Um dia um colega na escola, no quarto ano, roubou uma caneta. Coisas assim, absurdas. Pronto, isto é um Isso exemplo. é um tipo de argumento que Pronto. podia dizer de muita gente que me maltratou na escola. É que normalmente não têm sequer contacto direto, não têm amigos com pessoas ciganas, é aquela amostra ou que tem um bairro social ao lado. Esse é o grande problema, não é? Porque quando Exatamente. não há contacto também não parece que não há empatia. Exatamente. Não é? E a verdade é que, pronto, se fôssemos por números, apenas 3% da Segurança Social, mas por outro lado podemos dar outros números, mais de 90% da comunidade cigana vive no limiar da pobreza, portanto Pois, 37% da comunidade cigana vive em alojamentos considerados não clássicos, portanto barracas, por outra expressão mais acessível. Portanto, e estamos a falar de barracas sem canalização, não tem casa de banho, não é? Não tem... Ninguém quer viver assim, então porque é que Portanto, se espalha a ideia de que vivem assim porque querem? Isto tem a ver com direitos básicos, não é? O direito à habitação, primeiro Claro, direito, portanto, claro. tem a ver com coisas, são direitos básicos que todos nós devíamos ter direito. Eu acho que as pessoas, foi como eu disse, pegam nessas amostras e acham que aquilo é a comunidade cigana. E depois não só, a comunicação social não ajuda, agora já está melhor, mas também honestamente, a partir do momento em que diversidade e inclusão é um tema da moda, claro que tem que estar melhor, não é? Para parecer bem. E pronto, e contra mim falo, não é? Portanto, eu tirei comunicação, Pois, exato. mas esta é a realidade. E depois também, quando damos espaço em plena Assembleia da República para dizer aquilo que se quer, também não ajuda. Portanto, são tudo coisas. As pessoas, infelizmente, só leem os títulos das notícias, as pessoas não abrem uma notícia para ler. Os títulos, por sua vez, são feitos para criar celeuma, não é? Exatamente, e para desinformar muitas exatamente. Portanto, os títulos são feitos para atrair cliques. Portanto, as pessoas não leem, não se informam, ouvem o que é dito na comunicação social, ouvem trechos de vídeos que são colocados nas redes sociais. As pessoas não sabem a missa à metade do que está para ali, do que está por detrás, não é? E acho que isso é um grande problema. Então, quando me vêm com um certo partido, portanto, a minha tese é sobre esse partido, eu já o estudei de trás para a frente. Pois. Portanto, tenho argumentos para dar e vender sobre essa que, na questão. verdade, cresceu em cima do preconceito contra a comunidade cigana. Sim, Porque começou mas aqui... foi estratégia, não é? Claro. Estratégia, Exatamente, mas pronto, claro. isso já seria uma longa conversa. E é verdade, não temos tempo, mas é importante também que se diga isso. Também tenho alguma curiosidade em perceber, porque estamos a falar um bocado da visão que as pessoas têm sobre estas comunidades, Sim. mas a visão que a própria comunidade tem sobre, por exemplo, no teu caso, este teu papel, mais vocal até. O que é que eles acham Sim. sobre... Então, há aqui são dois mundos. É verdade que existem dois mundos diferentes, não é? Que podem coexistir, e aliás coexistem, não é? Portanto, para mim é difícil porque eu estou ali no meio, não é? Eu estou ali no limbo, em cima do muro, porque de um lado, portanto, na sociedade maioritária tenho vários obstáculos, o preconceito e não só, mas depois do outro lado também vou ter, tu já saíste um pouco. Exato. Então do outro lado já não és bem cigana, do outro lado não sei bem o que é que tu és, então há aqui a nível de identidade fica assim meio, digamos, balançado. Dentro da comunidade cigana
no início foi assim um pouco chocante, de várias opções, não é? Porque existe muito aquele medo e os mecanismos de defesa de cuidado, tu vais e depois não te vão aceitar, não te vão dar trabalho, não é? Então existe muito este medo. Porque isso no fundo é uma forma também de se demonstrar amor, sim, de uma forma um pouco enviesada, mas toda a gente quer proteger os seus filhos. É basicamente cuidado porque vais claro, te magoar, não é? Vais sofrer, pronto. E existe, mas neste momento olham como uma referência, não é? Aliás, deram-me o título, digamos assim, da primeira jornalista mulher cigana em Portugal, verdade, e não sei o quê. Então isso é bom porque de certa forma tornei-me uma referência, mas não por causa de títulos, mas porque efetivamente existem depois outras miúdas, adolescentes e tudo mais, que olham para mim, olham exatamente, para ti, já têm uma referência. Há representatividade e é muito importante que haja representatividade. Eu na minha altura não tive referências e foi tudo muito mais difícil. Minha irmã hoje tem 17 anos, está a acabar o 12º e tem uma vida completamente normal porque ela acredita que é possível, porque a partir do momento em que uma sociedade inteira te incuta as ideias de que tu não serves para isso, tu não podes chegar lá, tu não vais chegar lá, não vale a pena, tu não precisas de ir para a faculdade, tu tens aqui trabalhar porque tu não pertences a esse sítio. Existe a dita opressão internalizada que está estudado, em que uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Então as pessoas acabam por as próprias pessoas dos grupos subrepresentados, não é? Marginalizados, limitam os seus horizontes, acabam por acreditar efetivamente nisso, que isso é uma realidade e não optar por outras escolhas, não é? Então daí a importância desta representatividade. Não, tu não precisas estar nesse lugar, não precisas de aceitar, digamos assim, não interessa o lugar onde tu cresceste, onde tu nasceu. Eu vivi num bairro social a minha vida inteira, portanto 18 anos da minha vida a ver exemplos se calhar não tão favoráveis, não é? Lá está, não existiam assim tão boas referências, mas não é por isso, e a condição também socioeconómica, portanto classe baixa, mas não é por isso que as pessoas têm que também ficar nesse lugar onde se encontram e podem ir mais além. De alguma forma terás sentido alguma segurança em casa para dar esse passo para fora, não é? Sim, é assim, lá está, no início não, mas neste momento já tem tudo a ver com mentalidade, tem tudo a ver com receios também. Claro. E o que era, eu agora tenho 29, mas o que na minha adolescência era uma realidade completamente diferente, não é? Eu nem sequer tinha acesso à internet, portanto eu não tinha internet, nem redes sociais, telemóveis, essas coisas que as pessoas têm, não é? Então digamos que estamos numa era um bocado diferente. Depois do outro lado, na sociedade maioritária, já no início até, ok, vai, depois quando descobrem, porque depois descobrem, não é? E já aconteceu, os ciganos isto e aquilo, não sei o quê, desculpe, mas em que é que se baseia para dizer isso? E a pessoa responde, ok, olha, apresento-me, sou Vanessa, sou cigana, prazer. E é interessante ver a reação. Bem. Não, sabe muito bem. Oli, estávamos aqui a falar desta questão de se limitar horizontes. Tu sentes neste momento em que acho que estás num ponto bom da tua vida, em crescimento, porque também tens só 25 anos, imagino eu, mas sentes que este país que te acolheu é um bom país para sonhares, eu sei que tu tens sonhos. Eu daqui um bocado falei que depende das pessoas, não é? Claro. É qualquer lugar, se tu vais sempre olhar à frente, consigo chegar ao ponto que tu queres, mas depende das pessoas. Claro. Eu da lá saí sem nada, então se nasci de uma aldeia, cheguei hoje um dia em Portugal, não é? Estou aqui, estou a trabalhar, ainda estou não deixar baixa, estou a luta pela vida. Claro, mas tens sonhos, não é? Tens objetivos aqui. Gostas muito de Mixed Martial Arts, de MMA, não é? Claro. Esse era um dos teus sonhos, não é? Já fui, agora estou aqui triste com uns colegas meus fui lutar no República Checa. Okay. E uma ganhou, outro perdeu, mas as meninas são assim, um dia claro. Ninguém sabe o futuro, não é? Mas continuas a sentir que queres chegar a sítios e que poderás fazê-lo. Eu certeza não tens, chegar. Mas sentes essa esperança. Pronto. Se não morre, um dia claro. Vou chegar. E em relação ao teu passado, como é que fica a tua relação com a tua família e com o teu país? Tu ainda gostavas de voltar ao Afeganistão? Já fui 2023. Sim, mas voltar para ficar? Não. Já não pões, se houvesse uma grande, eu estou a dizer, se houvesse uma grande mudança no teu país, obviamente. Se vai mudança, que não vem um país que nasceu, não é? Claro. Se temos segurança, aí claro que
mas não temos segurança lá. E os meus pais estão lá. Se Isso um dia, preocupa-te, obviamente. sempre, não é? Claro. sempre. Mas na cara, é verdade que estou sempre feliz, mas dentro ninguém sabe o que é que se Claro. passa, não é? Claro. A família está lá e eu estou aqui. Yeah. E daqui há 2 semanas que um tio meu foi preso por causa de a altura que eles transportaram os material dos americanos. Então agora que eles descobriram foi preso com os pelos talibanos. E é isso que sempre eu estou na cara feliz, mas por dentro sofro por causa desta situação, que um país não tem segurança. Claro. E tem muita opressão. Sim. E aliás, tu, Vanessa, como também muito defensora dos direitos das mulheres, o Afeganistão há de ser um caso que também mexe contigo particularmente. Sim. Infelizmente, em Portugal devíamos estar mais até desenvolvidos, não é? Nesse sentido, nos direitos das mulheres. Por acaso agora saiu uma diretiva europeia boa da transparência salarial que vai se calhar ajudar também nesta questão das mulheres e a nível portanto, laboral, não é? De profissional, digamos assim. Mas é algo que preocupa, sim. E quando pensas na interseccionalidade, ou seja, mulher e cigana, é toda uma nova camada de desafios. É um trabalho a dobrar. Claro. É porque já é difícil ser mulher. Isso, tipo, tenho que provar vezes 3 ou vezes 4 ou vezes 5. Já é difícil ser mulher, então ser uma mulher cigana é muito mais difícil, não é? Para já uma pessoa cigana tem que provar logo triplicar, se não mais, de que é capaz de estar no lugar onde está. Isso é inevitável, tem que o fazer. Agora, uma mulher cigana é ainda mais difícil, mas também digo que realmente é um trabalho dos dois lados, é um trabalho de equipa. Também há muito trabalho a fazer dentro da própria comunidade cigana, que é o que eu faço. Portanto, eu não sou o tipo de pessoa de dizer que está tudo bem dentro da comunidade e vamos a isso. Sim, é um diálogo, que tudo é não é? racista. Exato, não, nada disso. Realmente existem problemas também dentro da comunidade em relação às mulheres e vamos resolvê-lo, não é? Claro. Portanto, eu sou apologista de que, ok, se não tem mal nenhum se a mulher quiser ficar em casa, tomar conta dos filhos, portanto, ser dona de casa, não tem mal nenhum nisso. Aliás, quando eu for mãe, eu adorava poder ficar com os meus filhos em casa. Se às mulheres ciganas ou à comunidade normativa, por Exatamente, assim dizer. para mim não tem mal nenhum, desde que seja escolha da mulher. Claro. Portanto, e há esse trabalho, não só também na educação, o abandono escolar aí há um precoce, caminho, não é? também. Porque tem a ver também com tradições que ainda são pesadas. Exatamente, que têm que ser feitas, mas lá está, mais uma vez digo que não dá para este podcast todo, mas são mecanismos de defesa, tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê, e acho que é importante primeiro questionarmos porque é que as coisas acontecem de certa e determinada forma, porque é que são assim, porque é que não são de outra maneira, e aí nós vamos ter as respostas às questões que todas as pessoas fazem atualmente em relação a estes temas relacionados com a mulher da comunidade cigana. Sem dúvida, avaliar as coisas no seu contexto, sobretudo. Exatamente. Acho que tu há pouco já referiste um bocadinho isto, mas era uma pergunta que eu vos queria fazer. Se calhar vou perguntar ao Ali, porque tu já deste a tua resposta e até já deste muitos números que a sustentam. Tu sentes que Portugal é um país xenófobo, de alguma forma, ou seja, não sentindo tu na tua pele, achas que isto que a Vanessa estava a dizer, que anda a peloar essa sensação? Esse eu não senti, mas tu não sentiste? Eu isso não senti. Eu acho que é um exemplo. Depende. Tipo, com quem te cruzas, obviamente. Sim, cruza com alguns, sim, mas não dirias, assim, ou seja, se tu estivesse a falar com amigos teus que estão no Afeganistão, dirias, venham para cá. Desculpa? Se estivesse a falar com amigos teus que estão no Afeganistão, dirias, sim, venham para Portugal que poderão eventualmente ser felizes cá? É. Sim. É porque, tipo, eu, quando que cheguei, eu sempre fui trata bem. Sempre bem tratado. Sim, bem tratado. E só que alguns na rua, claro que no meu país próprio que tem malucos esses, encontramos. sim. Mas eu ainda no cruzei. Pronto, estás feliz aqui, dentro do possível. Sim, dentro do possível dentro que do tu faz a minha vida, sim. Muito bem. Olhem, obrigada pelo vosso tempo aqui, pelos vossos testemunhos. Obrigado. Comprem o livro do Ali. Onde é que se consegue arranjar o livro, Ali? É no Amazônia. Amazon, sim. Ok. Chama-se 100 milhões de nós. Sim. E conta a história do Ali, que certamente será muito fascinante e que não tivemos tempo aqui para esmiuçar, mas muito obrigada aos dois. O podcast igualmente voltará
no mês que vem, para continuarmos a desfazer então as ideias feitas que pululam por aí. Entretanto, podem sempre ver ou voltar a ver e ouvir os episódios das temporadas anteriores no canal de YouTube IKEA Portugal ou então no Spotify em versões áudio e vídeo. Até para o mês que vem.